Olá, eu sou Anice Silva e fui convidada pela coordenadora do IEP, a nossa querida Amanda Parra, para estarmos conversando nesses breves momentos sobre sentimentos. E como é um tema que eu acho extremamente importante, necessário, como adulto que busco o autoconhecimento, sei os resultados, gostaria de ampliar um pouco essa questão para a fase da infância, por ser a época das descobertas e muitas vezes acontecimentos, situações chegam em que nós não sabemos conduzir as nossas crianças, os filhos, netos, quando estamos nessa fase. Então eu acho assim extremamente oportuno o conhecer os sentimentos, conhecer o que eu estou sentindo em relação à situação, em relação a outra pessoa, em relação a mim mesmo. E penso que essa geração da qual eu faço parte, não tivemos tanto espaço para essas definições, para esse aprendizado. Daí, chegarmos hoje, nessa idade, mais ou menos, sem saber ao certo aquilo que nós estamos sentindo, sem saber o que está acontecendo conosco e o que pode ocasionar em decorrência dos nossos sentimentos, o que pode ocasionar, inclusive, para a nossa saúde física, para a saúde mental, para a saúde emocional. Então, a necessidade de abrirmos espaços para esse estudo, o estudo dos sentimentos. Então, se formos pensar que o adulto hoje encontra-se confuso, encontra-se sem saber ao certo definir o que ele está sentindo e os danos que está sendo causado em decorrência das suas emoções, vamos também pensar em uma criança que não teve uma orientação quanto a essas mesmas questões. E vamos encontrar, naturalmente, pais que também não tiveram essa mesma orientação. Partindo dessa situação, a nossa sugestão é sempre que tenhamos espaços para desenvolver esse tema, que tenhamos a oportunidade de falar abertamente sobre sentimentos que nos incomodam, porém, muitas vezes eu não aceito em mim e fica mais fácil visualizar no outro. Dessa forma, também é um aprendizado, porque ao visualizar tal situação e ela me incomoda, se eu for analisar, em mim também há alguns resquícios. Então, dentro dessa busca para o autoconhecimento, a autorresponsabilização pelos nossos atos, nós vamos conseguindo ampliar em nós a capacidade de percebermos. E aquilo que às vezes
nós direcionávamos como culpa para outras pessoas, nós vamos encontrar os motivos em nós mesmos. Se tivermos coragem, é muito libertador. Do contrário, continuaremos na ilusão. Então, acho que esse momento que nós estamos vivendo, esse momento por que passa a humanidade, requer muita honestidade para podermos agilizar as transformações que são necessárias para o nosso progresso, a nossa consciência de que vivemos em um planeta que necessita da minha contribuição também. Então, necessário se faz conhecer-me, para que dessa forma eu saiba quais são os meus potenciais e utilizá-los a favor do progresso. Porém, nós sabemos que temos potenciais e temos também as nossas sombras. E aí entra a nossa descoberta, porque toda sombra, ela carrega em si a ausência da luz. E quando eu faço luz através do conhecimento, do autoconhecimento, o que acontece com as sombras? Elas vão embora, se transformam em luminosidade. Então vamos pegar um sentimento que nós não costumamos admitir. A inveja, por exemplo. Ao sentir em nós esse incômodo, precisamos ter a coragem de olhar e perceber que posso utilizá-la para o progresso. E aquele sentimento incômodo, ele pode transformar-se, desde que eu não desejo o mal ao outro. Eu apenas estou admirando. Então, eu posso transformar em impulso para o trabalho, para as conquistas, para a renovação e para o progresso. Então, entendendo o que estamos sentindo, nós teremos uma visão mais ampla da vida e aceitação da vida e daqueles que conosco convivem. Então, penso que desde criança nós devemos instruir a criança desde pequena, ter essa instrução, conhecer o sentimento, conhecer o que ele significa, conhecer a nossa reação. Sabendo dessas reações, sabendo desses sentimentos, eu acredito que teremos adultos mais saudáveis, mais felizes, com a vida mais leve, porque dentro desse conhecimento dos sentimentos que carregamos, nós não vamos nos culpar tanto, nem nos martirizarmos tanto. Vamos preferir uma vida mais leve, sabendo que não existe certo ou errado, existem consequências. E as consequências dos meus sentimentos serão boas ou não muito boas. Estarão beneficiando a mim e ao meio ou não trarão tantos benefícios. Então, se nós trazermos para nós adultos
essa relação, esse conhecimento, e tivermos a oportunidade de convivência com crianças, sejamos educadores, sejamos pais, sejamos avós, tios, tias, e tivermos a oportunidade de transferir esse conhecimento dos sentimentos, eu acredito em adultos mais saudáveis, conforme falei agora há pouco. E conversar sobre o que nós sentimos é necessário, é imprescindível. Porque muitas vezes sozinhos nós não conseguimos. E ter alguém para falar, ter um grupo para estarmos trocando experiências é extremamente benéfico. De maneira que nós necessitamos urgentemente, para o benefício da nossa saúde, tratarmos das nossas emoções, tratarmos dos nossos sentimentos. E quanto mais cedo nos dermos conta, melhor. Maior será a ampliação da consciência, maior será a condição de estarmos com maior habilidade para lidar com os desafios que a vida nos propõe. Desta forma, penso que precisamos de espaços de convivência, de grupos, para estarmos falando. E dentro dessa proposta, o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, o autoenfrentamento. Tudo isso, a princípio, pode parecer um tanto quanto incômodo e doloroso. Porém, é extremamente benéfico e libertador. Então, era esse o nosso recado para estarmos falando dos sentimentos, para darmos essa abertura às nossas crianças, a colocarmos nomes nos sentimentos, porque muitas vezes nós não sabemos o que a raiva significa em nós. Nós não sabemos o que a mágoa ocasiona em nós. Por que que nós não sabemos? Porque desde criança não nos ensinaram. Não tivemos essa chance. Daí o nosso parecer de estarmos conduzindo nossas crianças também dentro desta oportunidade do autoconhecimento desde cedo. Acredito que teremos adultos muito mais livres, muito mais felizes, com a vida mais leve. Agradeço imensamente ao carinho e à oportunidade, e nós retornaremos em uma outra ocasião, se nos for permitido, para estarmos falando novamente sobre sentimentos. Gratidão e muita paz a todos nós.